Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num capítulo que, olha, é um verdadeiro campo minado de controvérsias. Com certeza. 1 Coríntios, capítulo 11. A nossa missão aqui é tentar entender por que a comunidade de Corinto estava, assim, numa crise tão grande. Uhum. E para isso a gente vai usar um guia bem específico. Um script baseado na Bíblia hebraica que tem umas notas de rodapé fascinantes. E já de cara, um detalhe importante dessa fonte são os nomes, né? O criador é chamado de Iau. Certo. E o salvador é Yahushua HaMashiach. A gente vai usar esses nomes para ficar bem fiel ao texto que estamos analisando. Perfeito. Então o capítulo é um diagnóstico, basicamente. Shaul, o apóstolo Paulo, tentando colocar a casa em ordem. Exatamente. Ele começa falando da estrutura de autoridade e termina corrigindo o ritual mais sagrado deles, que tinha virado um verdadeiro caos. Ok, vamos por partes então. Essa estrutura de autoridade que você mencionou, Shaul descreve uma espécie de escadinha de respeito. Isso. Iá é o cabeça de Mashiach, o Mashiach é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. O que, vamos combinar, hoje em dia soa bem polêmico. Muito. E os tradutores dessa versão parecem saber disso. A nota de rodapé, ela faz questão de esclarecer. Ah, o que ela diz? Que isso tem a ver com função, com ordem e não com valor. O valor da pessoa é o mesmo. Entendi. A nota usa o próprio exemplo da divindade. O pai, Iá, é maior em autoridade que o filho, Yahushua. Mas isso não diminui o filho, né? A salvação, inclusive, vem só por Yahushua. É uma hierarquia de organização, não de importância. Certo, é sobre papéis. E essa ideia de papéis e símbolos já nos joga direto na famosa questão do véu. Exato. Para o homem, a regra era não cobrir a cabeça. Mas eu li na fonte que tinha uma exceção culturalmente importante, não tinha? Sim, isso é um detalhe ótimo. O texto destaca que a proibição não valia para o Yarmulke, o solidel. Ah, o kippá. Isso, porque ele era um símbolo de honra para reis e sacerdotes Yaldim. Era outra coisa, totalmente diferente dos véus longos que podiam ser associados a cultos pagãos. E para a mulher, a instrução era a oposta: cobrir a cabeça ao orar. A fonte diz que a cabeça descoberta era associada às prostitutas dos templos pagãos de lá. Sim, que rapavam o cabelo. Mas a explicação vai muito, muito além de um simples costume local. E é aqui que a nota de rodapé muda o jogo. Como assim? Ela chama o véu de símbolo de autoridade, só que para proteção. Proteção? Sim, a nota conecta isso direto com a história de Gênesis 6, sugerindo que mulheres sem essa cobertura espiritual foram molestadas por Shedim. Espera aí. Shedim. Demônios. Demônios. A nota de rodapé está tratando o véu não só como um símbolo cultural, mas como uma barreira espiritual real. É uma interpretação fortíssima. Nossa, transforma um debate sobre roupa numa questão de proteção espiritual mesmo. Exato. O véu simbolizaria que a mulher estava debaixo de uma autoridade que a protegia. Mas, no fim, o próprio Shaul encerra o assunto dizendo que o mais importante é não ser contencioso. Ou seja, briguento. Isso. A ordem e a harmonia eram um objetivo, não a briga pelo costume em si. E essa preocupação com ordem e respeito vai direto para o segundo grande problema do capítulo, que para ele era ainda mais grave, né? Sim, aí o tom dele muda completamente. A ceia do Mashiach. Ele diz que as reuniões deles estavam fazendo mais mal do que bem. Havia divisões, o que a fonte chama de heresias. Na prática, eles transformaram um ato sagrado numa festa, assim, egoísta. É difícil de imaginar. Os ricos chegavam primeiro, comiam tudo, se embebedavam, e os pobres, que chegavam mais tarde do trabalho, passavam fome, eram humilhados. Nossa, é o exato oposto do que o ritual deveria significar. Por isso, ele faz questão de lembrar a instrução original de Yahushua. O lechem, o pão, como o corpo partido, o cálice, como a nova aliança no sangue dele. Certo, mas tem um detalhe na frase sempre que fizerdes, não tem? A nota de rodapé traz uma perspectiva bem diferente. Sim, essa é chocante para muita gente. A nota argumenta que a expressão não significa a qualquer hora, mas sim no tempo apropriado. Que seria? Anualmente. Durante a Páscar,
a Páscoa, não como um evento casual de toda semana, mas um memorial solene específico uma vez por ano. Uau, isso muda muita coisa. E ele fala das consequências de participar de forma indigna. O que isso significava exatamente? Significava não discernir duas coisas. Primeiro, o corpo de Alcha, o sacrifício, e segundo, não discernir a unidade do corpo da congregação. Não enxergar a comunidade como um corpo só. Exato. E por causa dessa atitude egoísta, Shaul afirma que muitos em Corinto estavam fracos, doentes e alguns até tinham morrido, como uma disciplina dial. Pesado. Então, resumindo tudo, as duas grandes lições do capítulo são: primeiro, a ordem e os símbolos visam proteger e harmonizar a comunidade. E segundo, que rituais sagrados exigem reverência, unidade e um profundo autoexame. Não são atos triviais. É por aí, né? Exatamente por aí. A crise em Corinto era uma crise de desrespeito a Ial, a ordem e, principalmente, uns aos outros. O que nos deixa com uma questão final para pensar. Sim, esses ensinamentos do Shaul sobre evitar brigas por causa de costumes, como isso se aplica hoje? Como uma comunidade consegue definir quais práticas são essenciais para a ordem e quais podem acabar se tornando distrações que geram mais divisão do que união?